dia a todos. Quem fala aqui é Marcelino Matos, sou secretário de Fazenda, Indústria e Comércio do município de Cantagalo. Estamos aqui realizando a audiência pública do terceiro quadrimestre do ano 2022. O terceiro quadrimestre foi o quadrimestre que fecha, encerra o ano. Então eu vim trazer algumas informações financeiras de arrecadação e gasto do nosso município. Tá? Inicialmente temos que falar que em 22 fechamos o ano, o exercício, com uma receita total de R$ 155.685.000 reais. Então essa foi a arrecadação toda do ano, abrangendo todas as receitas. Tá? Tivemos uma despesa total de R$ 161.030.000 reais. Isso aí gerou um déficit, na realidade, de 5.300.000. No entanto, queria esclarecer que não foi um gasto acima, apesar de ser um número superior, não representou um déficit real na nossa arrecadação, porque referente ao exercício 21/22, nós tivemos um superávit de R$ 41.040.000 reais, isso envolvendo todas as receitas do município, isso envolvendo todos os fundos. Queria informar que o município hoje tem 3 fundos e cada fundo administra o seu próprio orçamento. Então, pegando a receita da prefeitura como um todo, a receita do fundo de saúde, a receita do fundo de assistência social e todas as receitas do fundo de meio ambiente, nós tivemos um superávit aí de 41 milhões de 21 para 22. Isso representou que nós terminamos ainda em 22 com superávit de 35.600.000 reais. E com relação à arrecadação na área da fazenda, esses seriam os números que eu teria a apresentar aos munícipes. Com relação às demais áreas da nossa secretaria, a Secretaria de Fazenda compreende não só a fazenda, mas indústria e comércio também. Então nós aqui monitoramos toda a abertura de novas indústrias e comércio no município, também como a quantidade de carteiras assinadas no nosso município. E nós tivemos no ano de 22 boas notícias, porque no ano de 22 nós tivemos de abertura de novas empresas no nosso município, o quantitativo de 36 novas empresas. Então, essas aí são empresas que iniciaram as suas atividades aqui no nosso município. Mas além dessas 36, nós tivemos também 6 outras empresas que estavam constituídas em outros municípios e pediram transferência para Cantagalo. E também nós temos 8 novas empresas que abriram em Cantagalo como filial. Então nós temos 50 novas empresas que se estabeleceram no nosso município no ano de 22. Isso aqui é importante para a gente porque impacta diretamente no quantitativo de carteiras assinadas de mão de obra que está regulamentada junto aos órgãos de controle do INSS, controle do Ministério do Trabalho. E aí verificamos que no ano de 21, em dezembro de 21, o município de Cantagalo tinha um estoque total de 2.700 pessoas com carteiras assinadas. E fechamos o ano de 22, ou seja, depois de um período de 12 meses, nós fechamos o ano com um total de 3.119 carteiras assinadas. Tá? Isso corresponde a um saldo aí positivo de 419 carteiras a mais, pessoas estando trabalhando totalmente regulamentada, regularizada,
e o que representou um acréscimo de 15,51% das pessoas com carteira assinada. Isso para o nosso comércio principalmente representa um impacto positivo, pois quanto mais carteiras assinadas tivermos em nosso município, é maior circulação de riqueza. Hoje nós estamos fazendo todos os esforços para ter essa circulação de riqueza ocorrendo no nosso município, de todas as formas, apoiando a abertura de novas empresas aqui, como eu passei as informações, gerando novas carteiras assinadas. Isso aí aumenta o poder aquisitivo da nossa população. Além disso, nós estamos também com uma forma de fomentar a circulação de pessoas no nosso município. A nossa Secretaria de Fazenda, Indústria e Comércio fomentou no ano de 22, vamos começar a ter frutos agora em 23, dois eventos que têm por finalidade justamente a circulação de gente no município. Um é o Passos da Fé, que é uma parceria com a Sebrae e com a Igreja Católica, com o intuito de trazer novos turistas ao nosso município, focando justamente o santuário católico e também a Igreja de Santa Rita em Euclidelândia. Esse aí é um fomento que a gente tem uma grande esperança que vai trazer frutos aí, novas pessoas circulando no nosso município. E outra é o PAV, nós fechamos agora recentemente uma parceria com a Receita Federal. Então, na nossa sala do empreendedor aqui em Cantagalo, nós vamos fazer também atendimentos da Receita Federal e as pessoas não vão precisar mais se deslocar para Nova Friburgos para realizar alguns eventos lá que você tem que até agendar lá na Receita Federal. E o PAV não é, como eu estou falando, a ideia é de circulação de gente no município, não é exclusivo para a população de Cantagalo, ele vai ser um PAV regional que vai atender todos os municípios, e eu espero aí, tenho esperança que vai atrair outras pessoas para cá, que vai também circular aqui e fomentar o nosso comércio a reboque. Então, essas posições aqui que eu estava passando, eu acho que todas elas muito positivas para o nosso município, e esperamos que 2023 tenhamos notícias melhores aí, que vai otimizar todo o nosso serviço e a nossa arrecadação em prol da nossa população. Queria agradecer a todos. Bom dia. Bom dia a todos, sou Elia Regina Romero Fernandes, secretária municipal de Educação de Cantagalo. Agora nós vamos iniciar a audiência pública referente ao terceiro quadrimestre de 2022. Como no ano de 22 as escolas retornaram, as aplicações dos recursos foram maiores, consequentemente melhorando os índices exigidos nos anos de 2020 e 2021. Mas em 2022, com o retorno 100% das aulas, conseguimos aplicar mais que o mínimo exigido. No ano de 2022, a receita com os recursos do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, totalizou aproximadamente 11 milhões. Desse valor, somente não foi aplicado 175 mil, que serão utilizados no início de 2023. Com isso, o índice aplicado foi de 98,4%, acima dos 90% exigidos. Quanto à aplicação em remuneração do magistério, foi aplicado aproximadamente 8.700.000, representando 79,2% do valor arrecadado, e os demais valores, 19,8%, foram aplicados em remuneração dos servidores de apoio das escolas e manutenção das mesmas.
Quanto ao MDE, que é a manutenção e desenvolvimento do ensino, o valor aplicado foi de 21.700.000, representando 27,5% das receitas de impostos e transferências estaduais e federais, acima dos 25% exigidos. Caso seja considerado pelo FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a merenda escolar, devido ao entendimento deles. Porque eles muitas vezes não consideram a merenda como investimento na educação. Sendo assim, o valor passa a ser de 21 milhões, representando 26,6%. Então, se eles considerarem a merenda, nós tivemos o gasto de 27,5%. Se eles desconsiderarem a merenda, nós ficamos com 26,6%. E o MDE, ele foi aplicado na merenda escolar, em uniforme, materiais didáticos, manutenção dos ônibus escolares e contratação de empresas de transporte terceirizado de pequeno porte das áreas rurais. Quanto aos royalties da educação, o município arrecadou 4.300.000 e o valor foi todo empenhado, ficando apenas a ser pago os valores empenhados no mês de dezembro. Os recursos foram aplicados em renovação da parte da frota de ônibus escolar, mobiliário novo para todas as unidades escolares, aquisição de veículos para utilização da Secretaria de Educação, equipe pedagógica e diretiva das escolas, eletrodomésticos e um projeto de painéis solares que serão revertidos em economia de energia para todas as unidades escolares. Assim, concluo a audiência pública. Bom dia a todos. Eu sou Márcio Barba, secretário de Saúde aqui do município de Catagal, e a gente está aqui mais uma vez para mais ou menos prestar contas, a respeito daquilo que a gente tem executado na saúde do município, com relação especificamente ao último quadrimestre do ano do exercício de 2022. A gente tem alguns destaques a nível financeiro para estar colocando, algo que a gente já vem falando há algum tempo, no decorrer do exercício passado, de 2022, que foi um ano onde foi muito bom no sentido de arrecadação para a saúde, porque tanto a esfera federal de governo quanto a esfera estadual de governo, eles compareceram com a questão do financiamento. Então, houve um aporte de recurso bastante significativo, tanto da parte da esfera federal quanto da esfera estadual. Então, nos deixou assim numa situação mais confortável financeiramente falando. E com relação especificamente ao último quadrimestre, foi um quadrimestre onde o município investiu 22,1% das suas receitas próprias em saúde, ou seja, 7 pontos acima do limite constitucional, que o limite constitucional, todos sabem, é de um mínimo de 15% de aplicação com saúde, e o município aplicou 22,1%. Eu já falei aqui várias vezes, e acho que vale até repetir, que a gente vê que esse percentual ele vem caindo, a gente percebe nos últimos tempos ele vem caindo, não porque o município queira aplicar menos em saúde, porque antigamente a gente chegou em época que a gente chegou a aplicar 33%, mais que o dobro do limite constitucional, mas porque justamente, historicamente, as esferas federais e estaduais não compareciam como deveriam, não faziam a aplicação dos recursos como deveriam, então os municípios eram bastante onerados, mas à medida que o aporte financeiro, tanto federal quanto estadual, começa a acontecer de forma mais regular, a tendência é
que o município precise aplicar menos recurso próprio, né, sem deixar de respeitar o limite constitucional aí, e usar o recurso em outras áreas, em outras atividades do dia a dia do município, né? Mas então, para a gente não alongar muito e não se ater muito a números assim que sejam às vezes enfadonhos para quem nos ouve aqui, eu selecionei aqui alguns números que são interessantes para a gente saber, né? Então, só a título aqui de curiosidade, né, para que se saiba, porque às vezes é muito comum em saúde a população falar: olha, a saúde pública é muito ruim, a gente não tem, a gente não consegue, demora, tudo. E muito se fala do que não se faz, do que não se consegue fazer, né? Mas pouco se comenta daquilo que é feito. Então vamos para os números aqui que são bastante interessantes. No terceiro quadrimestre, nós tivemos aqui de realização de exames de imagem, né? O que são exames de imagem? Exames de imagem são ultrassons, ressonância magnética, tomografia, raio-x, todos esses exames, que é chamado de exames de diagnóstico por imagem. Nós realizamos 10.634 exames de imagem no último quadrimestre. Eu vou falar aqui sobre o segundo quadrimestre e o primeiro quadrimestre também, só a título de comparação. No primeiro quadrimestre nós realizamos 4.960 exames. No segundo quadrimestre realizamos 5.674 exames de imagem. E no terceiro quadrimestre nós fizemos 10.634 exames de imagem. Então nós dobramos o número de exames de imagem. E se a gente parar para pensar no somatório disso tudo aí dos 3 quadrimestres, foram realizados 21.268 exames de imagem, né? Ou seja, dá mais de um exame para cada cantagalense. Mais de um exame de imagem para cada cantagalense. Então, isso a nível mesmo até daquilo que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde e tudo, a gente está assim bastante acima daquilo que é esperado. Então, a gente vê aí uma realização muito grande de exames, um salto grande também na quantidade, né, que foi oferecido aí do segundo quadrimestre para o terceiro quadrimestre, que dobrou. Então, é um número interessante da gente estar falando aqui, porque a gente está falando aqui de resultados, né? Então, mais de 21 mil cantagalenses foram atendidos com exames de imagem. Outro número que nos chama a atenção aqui também são as consultas em especialidades, aonde a população sabe que no ano passado a gente fez um chamamento público e a gente contratou, né, empresas para prestarem o serviço de consultas médicas em especialidades que nós não temos na rede. E aí, nessas consultas terceirizadas, nós realizamos no primeiro quadrimestre 1.603 consultas em especialidade, né? Foram 13 especialidades contratadas pelo chamamento público, então 1.603 consultas. No segundo quadrimestre nós fizemos 2.142 consultas em especialidades e no terceiro quadrimestre aumentou também significativamente para 3.745 consultas em especialidades, que dá aí o total, né, no exercício todo de 7.490 consultas com médicos especialistas, que é um número assim bastante volumoso e importante também para a gente estar falando, né? Outro número também que nos chama muita atenção é com relação a recurso financeiro aplicado na atenção farmacêutica, na aquisição de remédios, que é aquela história, né, que todo mundo sabe que remédio é uma coisa cara, que medicamento é uma coisa que muita gente precisa. Então, existem aí 2 tipos de medicamentos que a gente trabalha. A gente trabalha com os medicamentos que são de competência do município. Todo município tem que ter um documento chamado REMUME, que é uma relação municipal, relação de medicamentos essenciais do município, né? Então você tem que ter uma cesta de medicamentos que são oferecidos na atenção básica normalmente, e na atenção farmacêutica básica. E nós temos aqui em Cantagalo em particular
uma remume bastante sortida, nós temos uma cesta de medicamentos bastante variada. Então, esses são os medicamentos que são obrigação do município. E nós tivemos aí um gasto no terceiro quadrimestre de R$ 440.619,71 nesses medicamentos básicos, não é? No primeiro quadrimestre foi 327.624, no segundo quadrimestre 483.000, no terceiro quadrimestre 440.000. Mas eu falei nos 3 quadrimestres só para a gente botar o que o acumulado do ano, no exercício passado. Então, no ano de 2022, na atenção farmacêutica básica, foi empregado então R$ 1.252.065,64. Não é? Então, um número bem significativo também, de R$ 1.252.000. E eu estou frisando bastante isso para a gente fazer uma comparação com um outro tipo de medicamento também, que são os medicamentos que às vezes a gente costuma, assim, de forma coloquial, chamar de medicamentos da zona cinzenta, porque eles não são obrigação do município, eles não são da cesta básica do município, e eles também não são do componente excepcional, que seria a obrigação do Estado. São medicamentos aí que estão numa espécie de limbo, né? Que não é responsabilidade de ninguém. Mas que o que acontece? Eles acabam sendo alvo de processos de judicialização, onde a população que precisa daquele medicamento, que não é obrigação do município, e portanto o município não pode adquiri-lo de forma voluntária, então acaba tendo esses medicamentos por judicialização. É até bom a gente explicar isso aqui, né? Porque as pessoas vão falar assim, poxa, mas por que tem tanta ordem judicial para medicamento? O município precisa entrar na justiça para conseguir o remédio? Mas é aquilo que a gente falou, são competências. Os medicamentos que são competências do município constam de uma lista. Então, todos aqueles municípios que não são daquela lista, o município não pode voluntariamente comprar esses remédios, adquirir, porque senão depois ele vai sofrer sanções do Tribunal de Contas, e aí acontece de terem essas ações judiciais. E não é pouca coisa, a gente vai falar desses números aqui, né? Que são números crescentes, que nos chamam a atenção e nos preocupam. No primeiro quadrimestre foi R$ 217.938,57 de medicamentos de ordem judicial. No segundo quadrimestre, o salto já foi de 217.000 para R$ 239.329. E no terceiro quadrimestre, que é o foco da nossa audiência hoje, né, o gasto foi de R$ 312.052. Então, perfazendo aí no ano todo, no exercício todo, um gasto de R$ 769.320, ou seja, mais do que a metade do que se gastou com os medicamentos da atenção básica, que são obrigação do município. Então, a gente vê que é um número que vem sendo, que é um número que é crescente e nos preocupa porque a gente percebe que vai chegar ao ponto que vai haver aí uma inversão. Vai se gastar mais com medicamento que não é obrigação do município do que com aquele que é obrigação do município, né? Mas então, a gente teve aí no exercício passado esse acumulado de 1.252.000 no total do exercício, com medicamentos da atenção básica, farmacêutica básica, e R$ 769.320 com medicamentos de ordem judicial. Então, esses são assim os números mais interessantes que a gente achou de trazer aqui para a população mais ou menos entender, né, aí o custo da saúde, quanto custa financiar a saúde. E no último quadrimestre a gente teve então um total empenhado com todas as despesas da Secretaria no valor de R$ 12.763.111,74. Esse foi o empenhado. Não significa que já tenha sido pago, porque possa ser que haja situações que foram empenhadas até 31 de dezembro, mas que ainda estão em execução e vão ser pagas agora no decorrer desse exercício, no que é chamado restos a pagar. Mas, então, no mais, todas as nossas ações de saúde têm sido mantidas, a atenção primária em saúde tem sido aí executada a contento. Haja vista aí que na última avaliação do Ministério da Saúde, né, mais uma vez, Cantagalo ficou em primeiro lugar no estado.
no quesito de metas a serem cumpridas pela atenção primária em saúde. A atenção farmacêutica tem sido executada, as ações de vigilância têm acontecido e nós temos aí caminhado. No mais, eu gostaria de agradecer aí a atenção de todos que nos viram e dizer que nós estamos à disposição ali na Secretaria de Saúde para qualquer dúvida. Muito obrigado.